Hoje eu vou te ensinar estratégias inteligentes de como estudar aquele assunto que você não gosta. É um grande desafio. Então hoje eu fiz aqui até algumas anotações de suma importância sobre estratégias inteligentes para estudar assuntos que você não gosta, assuntos que não são preferidos. Acontece muito, né? De você estar estudando uma disciplina ou estar estudando um assunto e você não gostar. E muitas vezes você fala para você mesma, né? Ah, eu não gosto, não vou aprender porque eu não gosto. Então, a partir de hoje, você vai ter aí uma estratégia inteligente para você mudar essa realidade, ok? Nós vamos ter aqui três situações. Quando o edital abrir, se você está com o edital aberto, presta bastante atenção. Nós vamos ter aquelas disciplinas ou assuntos, nós vamos falar de disciplinas e de assuntos, ok? Disciplinas e assuntos. Então, nós vamos ter aquelas disciplinas, assuntos que você tem muita afinidade, que você gosta. Aí, aproveitando, você já coloca aqui nos comentários qual é o assunto que você gosta de estudar. Participa aqui comigo, coloca aqui nos comentários qual é o assunto da área. Vamos focar aqui no assunto de serviço social. Qual é o assunto que você gosta de estudar? Comenta aí. Então, nós vamos ter três situações no edital. No edital, eles vão colocar aquelas disciplinas, aqueles assuntos que você tem afinidade, que você gosta de estudar. Aí, estou esperando vocês comentarem aqui quais são os assuntos que você gosta de estudar, que você olha assim, ah, nossa, eu gosto de estudar esse assunto, ou eu sei muito esse assunto. Que normalmente, quando você gosta de estudar um assunto, você sabe aquele assunto, você já é expert naquele assunto, porque você gosta, então você tem mais facilidade. Olha aí, já colocou questão social. Ela gosta de questão social. Então, com certeza, essa colega que comentou aqui questão social, como ela tem essa facilidade, essa afinidade com esse assunto, ela sabe do assunto, porque ela tem afinidade com o assunto. Então, é algo assim, quando você tem afinidade, você gosta, você sabe falar sobre aquele assunto. E aí, a segunda situação, olha, a colega colocou fundamentos, gosta da história do serviço social. Então, com certeza, se eu for perguntar alguma coisa para ela sobre a história do serviço social, ela vai saber, porque é algo que ela tem afinidade, que ela gosta. Isso não é ruim, gente, isso não é ruim. Mas nós vamos falar aqui sobre essa outra parte dos assuntos que você não gosta, mas que você precisa estudar. Olha, a colega, a Fátima colocou código de ética, gosta de estudar o código de ética, tem afinidade. Então, com certeza, ela tem maior facilidade de entender código de ética, porque ela tem afinidade. E aí, gente, a primeira situação que eu falei são as disciplinas ou assuntos que você gosta, que você tem afinidade. Aí tem disciplinas, né? Língua portuguesa, tem gente que gosta de língua portuguesa, mas tem gente que não gosta de língua portuguesa. Temos raciocínio lógico também, que eu acredito que muita gente tem dificuldade de raciocínio lógico, porque nós não fomos acostumados a estudar raciocínio lógico, né? Aí a gente chega na vida adulta, vai fazer concurso público e eles exigem raciocínio lógico. Então tem os assuntos e tem as disciplinas, tá? E aí, então eu tô falando aqui primeiro do que você tem afinidade. A segunda situação são aquelas disciplinas, aqueles assuntos que estão lá dentro do edital que você não tem afinidade, você não gosta, você já tem um bloqueio daquela disciplina ou disciplinas ou daqueles assuntos. E a terceira situação, então eu falei a primeira, a segunda, agora a terceira situação. A terceira situação são aqueles assuntos que você não conhece a disciplina, você nunca viu e você realmente não gosta. E aí, calma aí, deixa eu só voltar aqui, só para vocês entenderem a terceira, porque tem duas situações aqui na terceira. Disciplinas que você não conhece, tá? Você nunca viu aquela disciplina, eles estão cobrando na prova. Então não tem como você saber se você gosta ou não, porque você não conhece. Você só vai saber quando você começar a estudar. E tem aquele assunto que realmente você não gosta, que está até dentro do primeiro, né, que nós falamos. Então são essas três situações. Eu fiz aqui algumas anotações que eu achei assim pertinente compartilhar com vocês, que é relacionado assim, que todos nós, em algum momento, nós não vamos gostar de um assunto. Isso é muito normal, né? Não tem como você, vou fazer um concurso, lá dentro tem tudo que eu gosto. Não tem como.
E isso aí é normal, gente. Vai acontecer de você não gostar, de você falar, olha, essa disciplina eu não gosto, mas você vai ter que começar a mudar a partir de hoje. Você que está aqui pela primeira vez, eu acredito que pode ter colegas que estão aqui pela primeira vez. A partir de hoje, você vai mudar o seu posicionamento em relação àquela disciplina que você não gosta e aqueles assuntos que você não gosta, ok? Você vai ter que mudar seu posicionamento a partir de hoje, se você quiser avançar, tá? E assim, tudo que eu falo aqui relacionado a técnicas de estudo não é uma fórmula, gente. Não existe uma fórmula mágica que eu vou chegar aqui, vou falar para vocês, olha, coloque isso em prática que isso vai dar certo para você. Tudo é questão da experiência. Eu vou te passar várias técnicas de estudo. Tanto é que lá dentro do Método Mel eu separei agora um módulo só falando de técnicas de estudo, 5 dias para você começar a estudar. Então lá dentro do preparatório eu já coloco essa parte. Mas você, através da sua experiência, é que você vai dizer, ah, isso aqui dá certo para mim. Ah, isso daqui não dá certo para mim. Tá bom? Então não é uma fórmula mágica. É você, de acordo com a sua experiência, você vai testando as técnicas que eu vou te passando e você vai tentando colocar em prática e verifica aquilo que você se dá, que é melhor para você, que você se identifica, tá bom? E aí, sobre essa questão de não gostar do assunto, também eu fiz essa anotação aqui, a forma como você vai superar isso vai dizer muito sobre a sua preparação e do seu planejamento. Então, tudo nessa vida é questão de superação, né? De a gente superar. Se precisa ser feito, né? Eu tenho que buscar alguma coisa para superar isso. Eu não posso olhar assim para aquele assunto e falar, eu nem vou entrar nesse assunto porque não é para mim. Aí chega lá na prova, eu me dou mal porque eu não quis estudar aquele assunto, porque eu já falei antes de fazer a prova que eu não gostava. Então, tudo vai depender de como é que você vai superar aí o seu planejamento. Aí isso vai dizer muito sobre o seu planejamento, a forma como você vai estudar. Normalmente, quando você não tem um planejamento, vai ser muito comum você estudar só os assuntos que você gosta. Tá? Aí quem se identifica com isso, levanta a mão. Então, se você não tem assim um planejamento bem definido, normalmente o planejamento que eu tô falando aqui é aquele planejamento simples, aquele planejamento que você faz aí durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda eu vou estudar tal assunto, terça eu vou estudar tal assunto e você define até sexta-feira, né? Mais ou menos é isso. Mas se você não tem esse planejamento básico, você vai acabar estudando somente aqueles assuntos que você gosta. Aí você vai ficar expert naqueles assuntos que você gosta e aqueles assuntos que você não gosta, você não vai saber muito porque você não estuda, porque você já colocou na sua cabeça que você não sabe, que você não vai conseguir aprender, tá bom? Então, como eu falei aqui, não existe uma fórmula. Gente, eu vou fazendo anotações e colocando no post-it aqui, gente. Para mostrar para vocês que isso é muito bom também. Já cortando aqui, né? Que a gente está falando, isso aqui é muito bom também você ir fazendo pequenas anotações. Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei sobre isso. Sobre essa questão de criar barreira, que eu coloquei aqui também, que quando você não sabe, né? Quando você não sabe um assunto, normalmente você cria uma barreira. Já aconteceu isso comigo. Quando eu saí da graduação, eu sempre falo sobre isso, eu não entendia muito o que era o movimento de reconceituação do serviço social. Eu ficava naquela dúvida e eu não tinha estudado, assim, foi muito rápido na graduação. Eu nem me lembro direito em que momento que nós estudamos o movimento de reconceituação na graduação. Sei que foi muito rápido. E aí, quando eu saí da graduação, que eu precisei começar a estudar para concurso, né? Naquele início também ainda foi muito difícil. Meio que quando eu imaginava que eu ia entrar nesse assunto, eu meio que me desviava e eu ia para outro assunto. Porque eu já tinha colocado na minha cabeça, olha como é o nosso cérebro, né? Eu já tinha colocado na minha cabeça que era um assunto muito difícil, que o livro de José Paulo Neto era um livro difícil de entender. E aí eu criei um bloqueio e eu não consegui, logo no início, né, quando eu estava me preparando, eu não conseguia estudar esse assunto. E depois, e isso vai servir para vocês, tá, o que eu estou falando aqui.
E depois, quando eu tive que criar as aulas, antes disso, quando eu comecei a criar os resumos, foi quando eu comecei a entender movimentos de reconceituação. Que eu comecei a fazer os resumos de forma esquematizada, aqueles pontos mais importantes, aí eu ia nas questões, verificava o que era o que eles estavam cobrando. Então, a partir daquele momento, eu fui começando a perceber, olha, não é tão difícil. Aí eu comecei a falar isso pro meu cérebro, que não era tão difícil. E aí depois eu tive que começar a criar as aulas, e dentro das aulas eu comecei a colocar os mnemônicos. Tem alguma aluna minha aqui na live do Método Mel? Ou quem me segue aqui? E aí comecei a criar os mnemônicos. Dentro do método do movimento de reconceituação que tem lá dentro do Método Mel. E eu criei ali o mnemônico da PRI, que são os 3 momentos do movimento de reconceituação: perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. E aí, às vezes os alunos me enviam mensagem, né? Professora, o mnemônico da PRI. Aí ninguém esqueceu mais, nem eu esqueci mais, né? Então, gente, eu falei pro meu cérebro que eu queria aprender, que não era tão difícil, e eu consegui aprender. E a gente estuda de forma direcionada para concurso, então nem sempre vai precisar, nem sempre não, na maioria das vezes você não vai se aprofundar muito nos assuntos. Você vai estudar aquilo que é mais importante, aquilo que eles vão cobrar em provas. É onde eu quero chegar com essa experiência, né, que eu passei com vocês, que é a nossa primeira dica de hoje, a primeira técnica que você vai colocar aí em prática, tá? Que foi algo que eu fiz, é a primeira coisa que você vai fazer se você quiser, tá? Porque isso você tem que querer. Se você quiser começar a aprender, a estudar aquela disciplina, aquele assunto que você não gosta. Para isso, vai demandar uma energia maior para você estudar, tá bom? Você vai ter que dedicar uma energia maior nesses assuntos que você não gosta ou nessas disciplinas que você não gosta. Então, o que você vai fazer? Coloca aqui nos comentários, aí a gente já vai falando sobre isso. Coloca aqui qual é o assunto de serviço social que você não gosta. Coloca aqui nos comentários, coloca aí. E eu vou te passar aqui a primeira técnica que você vai colocar em prática para você ficar expert no assunto que você não gosta, tá bom? Coloca aqui qual é o assunto de serviço social que você não gosta, e depois você pode fazer isso também nas disciplinas que você não gosta, tá? Depois você pode adaptar para a disciplina que você não gosta. Coloca aí um assunto de serviço social que você não gosta, que você diz, é difícil, eu não sei, não consigo aprender. Olha aí, colocou Estado e Sociedade, tá. Quem mais? Vamos lá, quem mais? Quem mais? Coloca aí um assunto que você não gosta e que você já disse, eu não consigo aprender esse assunto. Então, coloca aí nos comentários. Pode colocar nos comentários. Coloca aqui nos comentários. Olha, a colega falou planejamento social, acho difícil. Política social, Estado e Sociedade. Muito bom. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse assunto que você não gosta e você vai ler tudo que você pode ler sobre esse assunto, tá? Essa é a primeira técnica que você vai colocar em prática, tá bom? Lembra do que eu falei, você vai começar a demandar uma parcela maior de energia para esses assuntos que você não gosta. Instrumentalidade, a colega colocou. Então, anota aí que você vai ter que ler tudo sobre tudo que eu digo assim, gente, o que você puder pegar de conceito, de fragmento de texto sobre esse assunto, você vai pegar. E você vai começar a dar comandos positivos para o seu cérebro, tá? Comece a dar comandos positivos para o seu cérebro. O que acontece? Quando nós falamos que nós não gostamos de um assunto, que nós não conseguimos aprender, o nosso cérebro, ele entende que aquilo não é útil para você. Então, realmente, ele cria um bloqueio e aí você não aprende. O cérebro, se você começar a dar comandos negativos de que você não gosta, de que é difícil, de que você nunca vai aprender, ele acha que não é necessário arquivar nos neurônios, tá? E aí, tem outra coisa também que afeta muito, é o nosso emocional. O emocional, ele afeta muito no aprendizado. Por isso que às vezes, quando eu estou fazendo as minhas aulas, eu falo, olha,
Verifica seu emocional, se você está querendo estudar, mas se você está com algum problema emocional, um problema de saúde, que é problema de saúde, né? Mas falando assim de uma forma geral, alguma coisa relacionada com a sua saúde, saiba que você não vai conseguir estudar e não vai conseguir memorizar. Então são coisas assim que estão interligadas, tá? Tempo que eu estava lendo sobre a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de reprogramar o nosso cérebro. Então nós temos a capacidade de aprender qualquer coisa. Mas para a gente aprender, nós precisamos dar esses comandos positivos, nós precisamos ter uma motivação. Então, você está estudando para concurso público, qual é a sua motivação? Se você não tem motivação, se você não tem um porquê, você não vai conseguir se manter firme. Então você tem que ter um motivo. Ai, qual é a minha motivação para estudar para concursos públicos? A minha motivação é minha família, a minha motivação é porque eu quero comprar uma casa. Estou dando aqui alguns exemplos, tá? Minha motivação são os meus filhos, minha motivação é minha mãe, vó, não sei qual é a sua motivação. Mas você precisa identificar a sua motivação, porque isso vai ajudar quando você for aprender algo. E quando você for aprender um assunto que você não gosta, isso vai te ajudar. Então, identifica quais são os seus motivos, porque isso vai acelerar. Quando você estiver estudando aquele assunto que você não gosta, isso vai acelerar o processo de aprendizagem, ok? Então, você vai demandar um pouquinho mais de atenção para esse assunto que você não gosta. Você vai ler tudo sobre esse assunto e você vai criar uma aula desse assunto que você não gosta, tá? Faz de conta que você foi aí selecionado para ministrar a aula, ou então você se propôs a ministrar uma aula e você vai ter que fazer ali um resumo, você vai ter que montar a sua aula. Isso que eu estou te falando, eu coloquei em prática, tá? Coloquei em prática de um assunto que eu não gostava e que eu tinha que criar uma aula e eu tive que falar para mim mesma, eu vou conseguir. Esse assunto é importante e parei de falar das coisas negativas. Parei de falar, é difícil, eu não gosto, é chato. Parei, porque o meu cérebro iria entender que não era importante, tá bom? Então meio que você vai enganar um pouco o seu cérebro, porque mesmo que você não goste, você vai enganar o seu cérebro, porque você vai dizer que você vai aprender, que é importante, que não é tão difícil. Gente, tá dando para entender porque eu tô falando aqui várias coisas ao mesmo tempo. Tá dando para entender? Tô falando aqui várias coisas importantes, né? Mas é porque são muitas informações. Tá dando para entender? A primeira técnica é essa. Você vai ler tudo sobre o assunto, vai fazer aí um resumo como se você fosse dar uma aula, mas você vai dar uma aula, tá? Você vai ter que dar uma aula. E o que você vai fazer? Sempre nós temos aquela colega que está nos acompanhando, está acompanhando nossas lutas. Ou então nós temos aquela colega também que está estudando para concurso público, que também está animada às vezes e tem momentos que está desanimada. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma amiga assim, que você está estudando, olha, eu estou estudando isso aqui, olha, eu estou no preparatório ali. Acredito que tem, né? Então, o que você vai fazer? Você, olha assim, o colega tá. Aí você vai colocar assim, você vai falar para ela assim, olha, eu tô fazendo aqui um resumão de um assunto porque eu vou te dar uma aula. Você vai falar isso para sua amiga, tá bom? E aí você vai dar essa aula, vocês vão marcar. Às vezes, se você não for da mesma cidade, não tem problema, marca aí uma videochamada e estudem juntas. Eu tinha uma colega na época que eu estava estudando para concurso público que a gente ficava assim, ela mandava questão para me responder, eu mandava para ela e cada vez mais a gente estava mandando aquelas questões mais difíceis, questões que a gente assim nunca tinha visto. Aí ela, olha aqui, o que tu acha, qual é o gabarito? E a gente ficava testando o nosso conhecimento dessa forma. Às vezes eu mandava alguns resumos que eu já fazia naquela época e ela também, a gente ficava nesse vai e vem, nessa troca de informações. Então você vai fazer isso, porque quando você cria essa aula e você compartilha com alguém essas informações, você aprende, você consegue fixar. Lembrando que você vai fazer essa aula resumida. E, gente, não se preocupem com, mas eu não sei dar aula. Não é isso. Você vai ali ler uns pontos para ela, olha, isso daqui eu considerei importante, essa parte aqui.
Essa outra parte aqui eu acredito que pode ser cobrada em prova. Então é isso que você vai fazer. Também você não vai se exigir tanto, né? Então é isso que você vai fazer, ok? E o segundo ponto, que eu até já falei aqui, o primeiro ponto foi esse, né, de você criar e um resuminho. E se você, vamos dizer que você, eu não quero explicar para ninguém, então você vai para frente do seu espelho, você vai dar uma aula para você mesma. Aí você vai começar a colocar, olha aqui, eu aprendi isso daqui, lendo, tá? É com material em mãos, é lendo. Que muito importante vocês seguirem assim alguns passos. Isso serve para mim também, para todos nós, tá bom? Isso serve para todos nós. Então eu estava falando sobre a questão da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade que o cérebro tem de se reprogramar e de nós aprendermos novas coisas. Mas para isso, para a gente aprender novas coisas, nós precisamos também colocar em prática alguns hábitos, tá? Então, para você conseguir memorizar o que você estuda, é muito importante você descansar quando for preciso e principalmente dormir bem, tá? É muito importante você dormir bem, porque é à noite que nós vamos ali, que o cérebro vai fazer todo o trabalho dele para você fixar o que você estudou durante o dia. Então, dormir é muito importante, tá? Se você está com problema de insônia, se você não está dormindo bem, se você está muito cansada, isso vai dificultar no seu aprendizado, tá? Você vai ter dificuldade de aprender. Outra coisa também que é importante é a questão de se exercitar. Mesmo que seja assim uma caminhada, eu não tô falando assim para você, vai pra academia, que só na academia vai resolver. Não, tô falando de uma caminhada, de um alongamento todo dia. Isso serve para todos nós, tá bom? Isso serve para cuidar da nossa saúde, né? A questão do sono, porque é à noite que o nosso cérebro tá fazendo a lavagem para absorver o que é importante, absorver tudo aquilo que nós estudamos que é importante para a gente conseguir memorizar. Então, à noite que acontece isso. Então, se você não dorme bem, você não vai ser produtiva nos estudos, tá? Você não vai ser produtiva. Aí é questão de se exercitar, pelo menos uma caminhada, alongamento, e adote uma alimentação mais saudável. Se você vai iniciar os estudos, se você já está iniciando os estudos, aí tem que diminuir o nível de açúcar, porque o açúcar faz muito mal para a saúde, o açúcar embaça a mente. Então, todos esses cuidados você precisa ter quando você está nessa caminhada de concurso público. E tem algo também que é muito importante, que é conectar-se com outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante.